Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 20 de agosto, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 58 ao capítulo 60. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós avançamos um pouco nos nossos capítulos e falamos do capítulo 58, né, que seria o nosso primeiro capítulo de hoje, que foi a questão da observância do jejum. O que é jejum para Deus, né? Ele é mais que um ritual. Porque muitas vezes você observa o ritual do jejum, deixa de comer, vamos colocar este exemplo, mas você não está conectado com Deus. E aí você fala mal dos outros, você reclama. Então, Isaías 58 fala sobre essas observações devidas ao jejum. E nós já falamos bastante sobre ela ontem. O tipo de jejum que Deus espera que nós façamos, né? Claro que o jejum de alimento que nós costumamos fazer, né? De repente, consagrar uma das refeições, ou fazer um jejum de metade de um dia, 6 horas, 12 horas, 48 horas. Sim, esse jejum, ele deve ser feito, né? Faz parte da mortificação da nossa carne. Mas nós devemos observar o que Isaías traz aqui, né? Porque Deus fala que o jejum que ele escolheu é que a gente soltasse as ligaduras da impiedade, tá lá no versículo 6 do capítulo 58. Desfazer as ataduras da servidão, deixar livres os oprimidos e despedaçar todo jugo, né? Cuidado, Isaías 58 fala com o nosso estender de dedo, o nosso julgamento para com o próximo, né? Então são essas observâncias que Isaías 58 traz, que nós já falamos sobre ela e lemos ontem todo o capítulo. O 59 fala de uma confissão da maldade nacional. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então, muitas pessoas às vezes têm essa sensação: Deus não me ouve, né? Então, Deus, ele está atento, ele está disponível sempre para nós, isso mesmo, ele está de braços abertos, ele demonstrou esse amor dado pelo Deus Pai através de Deus Filho na cruz do Calvário, e não nos deixou órfãos, ainda nos enviou o Consolador, o Espírito Santo. Olha que extraordinário este amor. Muitas vezes não sentimos este amor, porque Isaías 59 nos diz: os nossos pecados faz separação entre nós e ele. Então, é importante nós fazermos uma autoanálise, olhar para dentro de nós, nos achegarmos a Deus, pedir ao Espírito Santo, porque é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ore, peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, me mostra onde eu estou errando. Espírito Santo, me convence do pecado, da justiça e do juízo. Não me deixa enganado, não deixa eu me enganar a mim mesmo, achando que eu sou santo, achando que eu sou bom. Espírito Santo, sonda e me conhece, como diz o salmista, né? Então ele traz essa resposta a perguntas de muitas pessoas que acham que Deus não lhe ouve, tá? E ele fala no 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira e a vossa língua profere maldade. Tudo isso
nos afasta de Deus. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide, ou seja, de serpente, e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para as vestes, e os homens não poderiam cobrir com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Então você percebe que o pecado aqui que ele fala, que nos afasta de Deus, não é somente o pecado praticado, aquilo que está aqui, ó, que não mostramos para os outros, mas que Deus nos vê, que o Espírito Santo nos sonda. Então você percebe como precisamos do Espírito Santo, como precisamos fazer esta oração todos os dias. Deus, me ajuda. Espírito Santo, me convence do pecado, da justiça e do juízo. Não me deixe enganado, né? E que muitas pessoas andam enganados, se sentem superior uns aos outros, porque deixam de fazer isso, porque faz aquilo, ou porque ora tanto, ou jejuam tanto, se acham, né? Os bambambãs. Então devemos tomar cuidado, porque o coração do homem, ele é enganoso, a palavra de Deus diz. Então, aqui Isaías fala que os pés correm para o mal. Você não precisa nem planejar, é só você se afastar de Deus, deixar de orar, deixar de ler a palavra, deixar de estar ali, sabe, pedindo ao Espírito Santo. Se afasta um pouquinho para você ver, os seus pés vão correr para o mal. É essa a tendência da humanidade. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda com elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que não só há trevas pelo esplendor, mas andam na escuridão, apalpando paredes como cegos. Sim, os que têm olhos andando, apalpando, tropeçando ao meio-dia, como nas trevas. Entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como urso e gememos como pomba, esperando o juízo. Não há salvação e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões multiplicaram-se perante ti, os nossos pecados testificaram contra vós, porque as vossas transgressões estão conosco e o conhecemos as nossas iniquidades. E aí, como prevaricar, mentir contra o Senhor, retira-nos do nosso Deus. O pregar a opressão, a rebeldia, o conhecer e o proferir o coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou, a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e retidão não pode entrar. Olha que analogia ele faz aqui, né? Imagine se Isaías já conseguia ver isso naquele tempo, imagine nos dias de hoje. Pois bem, sim, na verdade sumiu a quem se desvia do mal e é tratado com presa. O Senhor viu isso e desaprovou, ou não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum, maravilhou-se do que se houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo
como manto, né? E ele continua, segundo as obras dele, assim retribuirá, furou aos seus adversários, devido aos seus inimigos, da terra ao mar, dar-lhes paga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como correntes impetuosas impelidas pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor de Sião, os de Jacó, que converteram, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com ele, diz o Senhor, meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem dos teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos, que se apartarão desde agora para todo sempre, diz o Senhor. Profecia linda essa, não é? E aí, no 60, vai falar sobre a glória da Nova Jerusalém. Isso mesmo. Porque a Jerusalém atual estava destruída por Babilônia. Veja só, dispõe-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece e resplandece o Senhor, e a sua glória vem sobre ti. As nações encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta-te em redor, os olhos vê, todos estes se ajuntam, vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá, se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar te se tornará a ti, e as riquezas das nações virão ter contigo. As multidões de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e da Efa, tudo virão de Sabá. Trarão ouro, incenso, publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto a ti. Servir-te-ão carneiros de Neibaote. E para o agrado subirão ao teu altar, e eu te tornarei mais gloriosa da minha casa. Quem são estes que vêm voando como nuvem, como pomba ao pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarse para trazerem seus filhos de longe, e com eles a sua prata, o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque ele se glorificou. Estrangeiros edificarão seus muros, e os seus reis te servirão, porque o teu furor te castiguei, e na minha graça tive misericórdia de ti. Porque as nações, os reinos não servirem, perecerão, sim, mas as nações terão sido desoladas. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que se oprimem, prostrar-se-ão até a planta dos seus pés, todos os que desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor. Isso, a Sião, o Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituí glória eterna, regozijo de geração a geração. Mamarás o leite das nações e se alimentarás do peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, teu Salvador, o teu Redentor, poderoso de Jacó. Olha que coisa mais linda, né? Nunca mais se ouvirá de violência na terra, na tua terra, de dissolução ou ruínas nos teus limites, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas de louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem o teu resplendor para a luz que iluminará a noite, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol e nem a tua lua,
minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, nos dias de luto findarão. Todos os teus servos serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovos por mim plantado, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, o mínimo de uma nação forte, e eu, o Senhor, ao seu tempo farei isso prontamente. Deixará por você, Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, e declaramos que Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso Senhor, a quem confiamos tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe.